gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho, responsável aqui pelo canal. No Instagram também, @loftdogui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu quero falar com vocês, eu acho assim, quem já me segue aqui, me acompanha um tempinho, viu aí, esses dias atrás, a live da Discordia. Chamei minha amigona aí, Elaine Cardoso, pra gente poder debater alguns temas aqui que talvez são contraditórios, e que a gente percebeu ao longo da nossa amizade que são coisas que a gente trabalha diferente, né? E aí a gente abordou esses temas de uma maneira bem bacana, alegre, criativa ali, para discutir com vocês que estavam presentes na live. Só que assim, a live é muito grande, mas se você gosta de assistir a live, eu vou deixar aqui em cima, linkado, para que vocês possam assistir a live completa. No entanto, eu vou trazer aqui 4 vídeos, onde cada vídeo a gente vai falar de um dos temas que a gente tratou na live, combinado? Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre fio 6 e fio 8. Durante a live ficou bem claro ali que eu era time fio 6, Elaine Cardoso time fio 8. Mas não quer dizer que a gente não trabalhava só, exclusivamente com fio 6 ou fio 8, né? E o que eu quis dizer lá na live, o que eu vou afirmar aqui agora de novo, reafirmar, na verdade, né? Eu trabalho muito mais com o fio 6. O fio 6, ele me permite ter algumas maleabilidades, algumas escolhas. Como o meu portfólio de vendas, eu vendo bastante os tapetes econômicos, então eu posso, com o fio 6, trabalhar esses tapetes econômicos de uma forma que isso seja lucrativo para quem compra de mim, porque eu posso colocar um preço justo, e também para mim, porque aí eu vou conseguir fazer com 1 quilo uma quantidade maior de trabalhos, né? Eu compro sempre o Eco Brasil, e aí esse cone eu sempre compro de 1 quilo, e eu tento fazer o máximo possível ali de tapetes ou de trabalhos. Então eu estou escolhendo, eu tenho feito algumas escolhas de tapetes econômicos que giram em torno aí de 300 gramas, mas que não sejam assim tão vazados, sabe? Eu tenho uma escolha, um gosto assim para que esses trabalhos não sejam muito vazados e que aí sejam levinhos demais e que na hora de utilizar, colocar no ambiente, seja na porta, no banheiro, esses tapetes não embolem muito no pé, né? E aí, assim, estou fazendo algumas escolhas. Já encontrei um excelente modelinho de tapete que fica num tamanho menor do que o padrão que eu estou acostumado. Eu estou acostumado a fazer tapetes econômicos num padrão de 70 de comprimento por 50 de largura. Esse ele é menor, 60 por 40. Mas aí eu consigo fazer com 1 quilo 4 tapetes. Pensa, é um rendimento ótimo. Em média, aí, 250 gramas, mais ou menos. Isso porque eu utilizo agulha 4 milímetros. Talvez, se eu utilizar agulha de 3,5, eu consiga diminuir um pouquinho a medida e, consequentemente, isso também diminuir um pouco o peso, mas não vai me render 5 tapetes, não. Eu acredito que não, sabe? Mas assim, vou tentar, vou fazer meus testes. Só que ao longo do tempo, alguns trabalhos eu acabei desenvolvendo no fio 8, porque tinha necessidades específicas diferentes. Eu percebi que, por exemplo, algumas clientes, elas tinham um pouco mais de idade e elas estavam me pedindo jogos de cozinha. Cozinha é uma área bem movimentada, uma área que a gente está indo toda hora, geladeira, fogão, pia, está transitando bastante. E aí eu me preocupei no seguinte quesito, desse tapete não embolar no pé, né? Sendo dessa forma, então, eu comecei a confeccionar meus jogos de cozinha no fio 8, porque aí esse tapete, esse mesmo trabalho no fio 8, ele dá mais peso e ele fica mais colado, mais pesado, mais aderente ao chão. Tem também algumas colas específicas antiderrapante que a gente pode costurar ao passar atrás no tapete, no avesso do tapete, para que ele realmente fique, né, emborrachado e aderente ao chão. Só que aí eu resolvi então passar do fio 6 para o fio 8 nesses casos específicos. Tapetes de sala, que aí algumas pessoas me pedem 1,50 m, mais ou menos 1,30 m, 1,50 m. Tapetes também de quarto infantil ou normal, né, essas passadeiras maiores, eu também costumo sempre fazer no fio 8, para que possa realmente ficar mais pesado, mais aderente ao chão. Claro que aí, quando eu faço no fio 8, o custo, né, 1 kg de barbante rende menos do trabalho, e aí acaba elevando um pouquinho mais o preço. Então a gente tem que ver o seguinte, a quantidade de material, eu pelo menos sempre vou calcular
o valor da minha peça final pela quantidade de material que eu usei naquela peça, o valor da minha hora trabalhada, e aí mais ou menos eu não calculo todos os trabalhos que eu vou fazer, eu fico marcando o tempo que eu demoro. Alguns trabalhos são padrões, que eu já faço há bastante tempo, eu já sei exatamente a média, mais ou menos quanto tempo eu demoro, eu já sei o valor da minha hora, e aí com o passar do tempo essa hora minha, ela valoriza, ela sobe um pouco, porque quanto mais tempo eu crocheto, mais rápido eu fico. A gente tem um limite, a gente chega num patamar, mas a gente crocheta mais rápido, tem uma qualidade maior de mão de obra, e aí isso valoriza. Eu vou fazendo alguns workshops, quando eu posso, alguns cursos, vou assistindo, vou me aprimorando de algumas formas, então isso valoriza mais a minha mão de obra. De tempos em tempos eu costumo dar uma revisada e uma melhorada aí na minha mão de obra. E aí também a margem de lucro que eu quero atingir. Né? Trabalhos maiores, mais pesados, são mais difíceis. E aí a margem de lucro que eu costumo colocar em cima desses trabalhos, às vezes é um pouco maior, justamente pelo grau de dificuldade. Um tapete grande, eu não posso me dar, às vezes, o luxo de parar um mês inteiro, uma semana inteira para fazer um único tapete. Então eu dou um prazo de entrega, um prazo de produção, para entrega maior, para que durante o tempo que eu confeccione esse trabalho grande, maior, eu faça outros trabalhos menores, que aí eu posso fazer, entregar, já receber algum valor durante a semana, e eu não ficar sem nenhum tipo de recebimento, né? Eu costumo fazer dessa forma para poder equilibrar um pouco. Então assim, eu uso hoje muito mais fio 6 do que realmente fio 8. Ainda utilizo muito mais fio 6, só que é intercalado. Jogos de banheiro eu faço com menos frequência, mas eu tenho feito meus jogos de banheiro no fio 8. Isso faz com que as peças fiquem legais. Banheiro é uma área molhada. Alguns dos tapetes, as pessoas vão sair do banho, vão pisar nesse tapete para que possam se secar. Então é legal que esse tapete ele seja um tapete que possa absorver água. E aí eu faço. Eu tenho trabalhado alguns modelos mais fechados e também no fio 8 para que possa absorver mais água, né? E aí, mas assim, modelos, essas coisas assim, ficam a cargo dos clientes, mas aí eu tento adaptar sempre para o fio 8, que eu acho que fica um pouco melhor. Claro que alguns modelos mais econômicos, se eu atendo clientes que têm disponibilidade financeira um pouco menor para poder pagar um jogo de banheiro, e aí eu dou também opções. Olha, eu tenho esses jogos de banheiro que são um pouco mais econômicos, tem menos peças, e aí eu faço no fio 6 também. Acho que a gente pode sim ter uma variedade de produtos para todos os tipos de clientes. Clientes que costumam, que têm uma renda menor e clientes que têm uma renda maior. Né? E eu acho isso importante, eu acho isso bom. Então, assim, hoje eu gasto os dois fios, eu trabalho com os dois. Né? Costumo ainda, uma curiosidade, costumo usar a agulha 4mm para os dois tipos de fio. Tanto faz, fio 6 ou fio 8, agulha 4mm, tá? E aí, mas eu trabalho muito mais fio 6, tá? E fiquem de olho que ainda tem mais 3 vídeos sobre essa série aqui, que é a live da Discord, tá? Eu espero que vocês gostem. Deixe o comentário de vocês que eu quero ver aí o que vocês estão achando disso tudo. Se vocês também usam mais fio 6, fio 8 ou os dois fios iguais aí. Ainda a gente tem outros tipos de fio, né? Fios mais finos, fios mais grossos que o fio de malha ou outros aí mais finos para poder fazer vestuário e tudo mais, tá? Então, muito obrigado por chegar até aqui, ó. E um beijo. Tchau, tchau.